Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Vitor, sou mestrando em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Vim aqui para contar um pouco sobre o nosso artigo, referente ao primeiro simpósio de Resíduos, Inovação e Sustentabilidade, que está ocorrendo agora no mês de novembro. Portanto, trouxe uma apresentação para facilitar. O artigo foi escrito por mim, Paulo Vitor, além dos meus colegas, Gustavo, Zacarias e Guilherme. O título do nosso artigo era Conversão Biológica de Nitrato em Reatores com Leite de Material Orgânico Empacotado. Tanto o nosso artigo quanto a apresentação foi separada nesses tópicos: introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Começando, é claro, pela introdução. Após um declínio das indústrias, mundialmente falando, por conta da pandemia, elas já se estabilizaram e voltaram ao crescimento normal. Há se destacar duas: a indústria cervejeira e a madeireira. A cervejeira tem no Brasil como o terceiro maior produtor do mundo, compondo aproximadamente 2% do PIB brasileiro, além do faturamento de quase 80 bilhões de reais e de uma produção de mais de 13 bilhões de litros. Além de, é claro, todo o capital girando em torno de impostos e salários para os mais de 2 milhões de empregados, de forma direta ou indireta, dessa indústria. Outra indústria forte no nosso país é a madeireira, visto que no Brasil tem 495 milhões de hectares de florestas, além das 49 mil empresas do setor de madeira sólida no nosso país. Isso compõe quase 6% do PIB brasileiro. Qual é o problema disso? Essas indústrias geram resíduos sólidos e líquidos. Os líquidos, chamados efluentes, são ricos em compostos nitrogenados. E qual é o problema disso? Um composto nitrogenado, ou nitrogênio, é um nutriente essencial para algas. Portanto, um descarte em corpos d'água de efluentes com alta quantia de compostos nitrogenados geram um alto crescimento das algas, gerando um processo chamado eutrofização, o qual gera, é claro, um desequilíbrio daquele ecossistema. Além disso, o alto consumo de um composto nitrogenado chamado nitrato, por nós humanos, gera a síndrome do bebê azul, que pode causar insuficiência cardíaca e respiratória. Portanto, para isso, surgem resoluções como a do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA, a qual limita o descarte máximo de compostos nitrogenados em corpos d'água, para evitar justamente desses problemas. Portanto, a necessidade de remover o nosso efluente, os nossos compostos nitrogenados do efluente, para se adequar às resoluções como a CONAMA, surge então a necessidade da remoção de nitrato, que é um dos compostos nitrogenados já citados. Essa remoção é proveniente de um reator chamado NDS. Além dos nossos efluentes, que são nossos resíduos líquidos, temos também os nossos resíduos sólidos. Na indústria cervejeira, temos a casca do malte, a qual é gerada numa proporção de 14 a 20 quilogramas para cada 100 litros de cerveja produzida. Já na indústria madeireira, o principal composto, resíduo sólido gerado é o cavaco de madeira. Para se ter ideia, na indústria madeireira, 2/3 do que é produzido vira resíduo. Portanto, chegamos aos nossos objetivos. Nós separamos em 3 os objetivos da nossa pesquisa, sendo um geral e 2 específicos. O geral era avaliar a possibilidade do emprego tanto da casca do malte quanto do cavaco de madeira como fonte de carbono e meio suporte no processo de conversão biológica de nitrato em nitrogênio gasoso. Portanto, estudamos aqui nossos resíduos servindo de fonte de carbono e meio suporte nessa conversão, nessa retirada de nitrato. Os objetivos específicos giram em torno dos nossos reatores. O primeiro era avaliar o processo de partida desse reator na mesma conversão. E o segundo objetivo específico era estudar a eficiência do nosso reator biológico.
Como eu disse, o nosso reator é dito biológico. Reator biológico quer dizer que tem bactérias heterotróficas facultativas que executam o nosso processo. Conversão biológica é feita por seres vivos. No nosso caso, as bactérias heterotróficas facultativas. Elas, por serem heterotróficas, utilizam uma fonte externa de carbono orgânico para o seu metabolismo. Portanto, aí surge a necessidade de colocarmos uma fonte de matéria orgânica, tanto o nosso cavaco de madeira quanto a casca do malto. Elas executam dois processos, a nitrificação e a desnitrificação. A nitrificação consiste na remoção do nitrogênio amoniacal em nitrato. Isso é feito por duas reações. A primeira, como é mostrado ali, consiste na reação do nitrogênio amoniacal com o oxigênio, gerando o NO2-, que é o nitrito, íons de hidrogênio e água. O produto, que é o nitrito, ele segue reagindo com o oxigênio, para então chegarmos na nossa segunda reação, que é o nitrito mais oxigênio gerando o NO3-, que é o nitrato. Percebam que a nitrificação é um processo aeróbio, pois ela necessita de moléculas de oxigênio, tanto na primeira etapa, de 1,5 molécula, né, de oxigênio na proporção, e meia molécula de O2 no nosso segundo caso. Portanto, a nitrificação é um processo aeróbio, diferente da desnitrificação, que não precisa desse oxigênio. Ela precisa de uma matéria orgânica, representada ali pela nossa glicose, C6H12O6, e de íons de hidrogênio. Portanto, a desnitrificação consiste na transformação do nosso nitrato em nitrogênio gasoso, em nitrogênio molecular. Portanto, após a desnitrificação, nós retiramos o nosso nitrato do nosso efluente e temos o nitrogênio gasoso, o qual não gera impacto nos corpos d'água. Como que nós fizemos na prática? Nós utilizamos um reator chamado NDS, o qual consiste de nitrificação e desnitrificação simultânea. Esse reator vem sendo estudado para substituir os reatores convencionais. Os reatores convencionais, eles executavam a nitrificação em um compartimento e a desnitrificação em outro compartimento. Isso gerava uma necessidade maior de espaço, além de uma necessidade maior de capital. Aqui nós economizamos disso. O segundo ponto é, quem faz esses processos, é claro, são as bactérias nitrificantes e as desnitrificantes. Quais as diferenças entre elas? As nitrificantes utilizam oxigênio, as desnitrificantes não. O nosso reator pode ser visualizado, o esquema do nosso reator, aí, na imagem. Ele era em escala de bancada e tinha um fluxo contínuo. Então, o efluente era continuamente recirculado através de uma bomba nos nossos reatores, de aproximadamente 600 mililitros, para ser mais exato, 574 mililitros de efluente. O nosso efluente, ele é proveniente de uma água de drenagem agrícola, coletada no município de Castro, que fica próximo aqui do Paraná, que fica próximo aqui de Ponta Grossa, no Paraná. Esse efluente, essa água de drenagem, foi enriquecida com nitrato. Isso para percebermos com uma maior facilidade se estava ocorrendo, de fato, a remoção do nosso nitrato. Chegamos, então, às nossas etapas da pesquisa. Nós separamos nossa pesquisa em 5 pontos, como pode ser visto no nosso fluxograma. A primeira é coleta da água de drenagem, a segunda, inoculação, terceiro, tratamento do efluente, quarto, coleta das amostras e quinto, é claro, análise dos resultados. A primeira etapa, portanto, é a coleta da água de drenagem. A gente obteve essa água numa fazenda na região da Castrolanda, no município de Castro, como eu disse. Ela tem como destaque possuir todo o consórcio bacteriano necessário. O que isso quer dizer? Que todas as bactérias nitrificantes e desnitrificantes que a gente iria utilizar no nosso processo, na nossa remoção de nitrato, estava aqui, já no nosso efluente, já na nossa água de drenagem. Portanto, isso poupou a gente de coletarmos as bactérias vindo de outros lugares. Então, aqui, a gente já coletou nosso efluente e não precisamos mais nos preocupar com as nossas bactérias. As bactérias as quais precisavam se fixar nos nossos reatores. Aí entra a fase 1 da pesquisa, processo chamado inoculação. Inoculação consiste na recirculação da água de drenagem no reator para fixarmos os nossos micro-organismos. Então, nossos micro-organismos, as nossas bactérias,
que estavam no nosso efluente se fixaram nos nossos reatores, para então começarmos o tratamento do efluente. O efluente foi enriquecido com nitrato para facilitar a visualização, como eu disse anteriormente, e iniciou um processo de TDAH de 12 horas. Então, a cada 12 horas, nós fazíamos a nossa coleta das amostras, que irei falar um pouco daqui a pouco. Foram operados 2 reatores, o de casca do malte e cavaco de madeira, além de um reator base para analisarmos e comparar. A coleta das amostras teve como a variável de entrada do TDAH, o tempo de detenção hidráulica, então quanto tempo o reator ficava, sendo que na fase 1, a inoculação, era 24 horas. Então a gente fazia uma coleta por dia, cada 24 horas a gente fazia essa coleta. Já na fase 2, a gente reduziu essa coleta a cada 12 horas para conseguirmos fazer 2 coletas por dia. O parâmetro analisado foi o nitrato, e o parâmetro era analisado da seguinte forma: nós coletávamos uma amostra, medíamos o nosso nitrato, e após 12 horas, né, para a fase 2 e 24 horas para a fase 1, nós coletávamos a outra amostra, o final dela, entre aspas, para vermos se removeu e quanto removeu de nitrato. Após tudo isso, foi feitas as análises dos resultados. A variável de saída era a eficiência da conversão de nitrato. Então, o que mais importava para o nosso estudo era avaliar a eficiência da conversão de nitrato, se estava sendo convertido o nitrato em nitrogênio molecular. E foi feito um comparativo. Então, chegando aos resultados, nós separamos os resultados em 3 etapas: caracterização, fase 1 e fase 2. A caracterização consistiu na análise do nosso efluente bruto, da nossa água de drenagem. Nós o coletamos e levamos para o laboratório para fazer uma análise com 9 parâmetros: DQO, temperatura, nitrito, nitrato, sólidos totais, fixos voláteis, alcalinidade e pH, para avaliarmos que tipo de efluente nós estávamos lidando. A se destacar que temos 3 parâmetros. A DQO, mostrando o valor de 0, indicando que não tinha matéria orgânica naquele efluente, fora a matéria orgânica nitrogenada, podendo ser observada pela quantidade de nitrato, de 2,36 miligramas por litro. Já o nitrito, muito próximo a 0,003 miligramas por litro, indica que lá na fazenda, lá na região da Caçolanda, já ocorreu o processo de nitrificação, que era o quê? Transformar a amônia em nitrito e nitrito em nitrato. Percebam que aqui não tem nitrito. Então, essa parte da nitrificação já ocorreu lá. Aqui nós só precisávamos nos preocupar com o nitrato, só precisávamos retirar o nitrato. Na fase 1, que era a inoculação, nós lidamos com 3 reatores: o cavaco de madeira, a casca do malte e um de base, que era o biobob. O biobob consiste numa espuma que não possui matéria orgânica, então ela só serve como meio suporte. Aqui pudemos observar que o reator apenas com casca do malte encontra nos piores valores, né? Sendo que no ensaio 2, 6 e 8 e 9, não chegamos a nenhuma remoção de nitrato. E o valor máximo encontrado foi 50% ali no ensaio 3. Fora isso, não passou nem dos 40%. Já o cavaco de madeira começou com valores muito bons. Lá do ensaio 1 até o 5, acima de 90% praticamente. Depois foi diminuindo. Isso indica que a biomassa já estava estabilizada. E o reator com biobob, que era a nossa base, se encontrou intermediário. Então, na fase 2, fizemos algumas mudanças. Na fase 2, além de coletarmos mais amostras, nós colocamos o biobob junto com a casca de malte. Para que isso? Para analisarmos se a casca do malte servia como fonte de carbono e o biobob como meio suporte. Percebemos pelo gráfico que sim, que a casca do malte se mostrou efetiva quando usada como fonte de carbono, mas não como meio suporte. Já o cavaco de madeira se indicou viável, tanto na fase 1 como na fase 2, para servir tanto como fonte de carbono como meio suporte. Então, esse foi nosso artigo de conversão biológica de nitrato em reatores com leite de material orgânico empacotado. Muito obrigado.